Eduardo Bueno, conhecido como o polêmico Peninha, é jornalista, tradutor, escritor e youtuber focado na história brasileira, com narrativas muito bem-humoradas. Peninha começou a carreira como repórter e editor e já apresentou uma série durante o Fantástico da Rede Globo. É autor de mais de 30 livros, dentre estes está a coleção Brasilis, que alcançou a marca de mais de 500 mil exemplares vendidos e ainda participou de um projeto sobre a biografia de Bob Dylan. Isso é só o começo da história. O Peninha veio conversar comigo como homem, mas também como um jornalista que sabe muito. Mas o que mais nos interessa aqui é o nascimento do sistema patriarcal no Brasil. Uma alegria estar aqui contigo na minha casa para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto que é muito importante, que se chama patriarcado. Queria que tu me contasse, do ponto de vista histórico, né, um pouquinho sobre esse surgimento do patriarcado, né, desde quando começou. O que tu sabe sobre isso aí no tua... Sei tudo, evidentemente, né? Óbvio, senão e não o que eu teria não sei aqui, eu né, invento, Peninha? que nem diz a minha filha. Meu pai sabe tudo, o que ele não sabe ele inventa. Mas nesse caso eu sei bastante. A gente coloca na legenda, isso é invenção, isso é IA, não, mas isso é real. Não, mas eu vou te dar a real mesmo, porque é um tema que todos nós deveríamos saber e como toda a história, na verdade, tinha que ser... eu não vou dizer reescrita, que é uma pretensão, mas ela tinha que mudar de foco, de olhar. A projeção da luz sobre ela tinha que ser diferente, porque a história é a patriarcal. A história, tu vê, a história já é um substantivo feminino, mas no entanto quase que a gente deveria chamar de o histório, porque a história vem sendo escrita pelos homens, mas escrita pelos homens e não feita pelos homens, porque ela tem sido feita por homens e mulheres, e durante muito tempo ela foi feita por mulheres, um período que foi apagado da história. Até porque tu usaste o termo pré-história, né, cavernas, que é um conceito também quase patriarcal e discutível, porque se diz assim, história é aquilo que está registrado por escrito, é o conceito, né? História é aquilo que está registrado por escrito, e o que não tem escrita não é história, é pré-história. Esse conceito já está sendo varrido há muito tempo, porque registrar a história é importantíssima, mas isso não significa dizer que não tenha havido história antes, e todo esse período de pré-história é um período de linha matriarcal, porque tu não tinha como saber quem era o pai, porque eram sociedades de grande volatilidade sexual, então tu só tinha como saber de quem era o filho pela mãe. O pai poderiam ser vários, e esses filhos eram criados coletivamente, o que dava às mulheres um poder também, que depois lhes foi tirado. Então, eu acho assim que quando você quer saber alguma coisa, é uma sugestão que eu dou para ti, para quem está nos vendo, para vocês dois aí que estão fingindo que estão gravando. Quando tu quer saber alguma coisa, começa pela etimologia da palavra, a origem da palavra. Ela já vai te explicar muito. Patriarcado quer dizer assim, governo do pai, comando do pai. É isso que quer dizer. Pátria quer dizer o território do pai. E pai é uma palavra que tem 6.000 anos, ou seja, é uma palavra inventada ontem, que quer dizer o genitor, aquele que gerou. Mas quem gerou foi a mulher. O pai não gerou, o pai é no máximo o provedor. E o pai nunca foi o único provedor. O pai e a mãe proviam. Mãe é uma palavra ainda mais antiga, que tem raízes indo-europeias também, mas vem do persa, do Egito, quer dizer, má, aquela que dá de mamar. Porque uma das primeiras coisas que os bebês no mundo inteiro dizem é má. Somos mamíferos. Má, mãe. Por isso que tem uma linha que tem um lado meio excessivo, mas que é divertido, que a gente deveria abordar na nossa conversa, de mudar pátria para mátria. Mátria. As primeiras deusas eram todas mulheres, depois que inventaram um deus homem, barbudo, persecutório, morando numa nuvem, né? Vestido de branco, morando numa nuvem. Vestido de branco, morando numa nuvem, sendo um homem, e um homem que pune. Enquanto que as deusas da pré-história eram todas as deusas da fertilidade, generosas e gentis.
E todas as representações dela eram circulares, não eram reta, e ainda mais uma reta cruzada dando origem a uma cruz, com um ângulo reto. O mundo é concêntrico, o mundo da mulher é concêntrico. O mundo que é reto e impositivo é o mundo do homem. Então é o seguinte, chega de homem. Já teve 5.000 anos de homem e não deu certo. Então vamos voltar para o período pré-dominação masculina. Estou falando seríssimo. Pois é. Bom, isso tudo começou, na verdade, por causa de poder, né? Claro. Poder das terras, né? Propriedade de terra, dominar as mulheres, quem são os meus filhos, né? Sim. Como tu falou, né? Sim. Porque as mulheres, Sim. elas tinham relações com vários Sim. homens, aí tinham vários filhos, Sim. só sabiam que era filho. Sim. Não, agora eu quero saber quem é o meu filho. Sim. Então, o Pra herdar a casamento, terra. para dar terra, da herança. Então, assim, o patriarcado muito nasceu do poder. Totalmente. Né? Do poder. Sim. Do dinheiro, Isso. da herança, Da posse. né? Da posse. Sim. Então, E isso... logo isso gerou o quê? Defesa territorial. Defesa territorial virou exército, arma, dominação, guerra. Nunca houve guerra entre mulheres. Me diz qual é. Claro, tudo bem. Tem as Amazonas, né? Inclusive, só um parênteses, eu não quero te interromper, mas é que me veio isso na cabeça. Assim, quando o Frei Gaspar de Carvajal, que era um mentiroso, disse em 1541 que eles tinham descido o maior rio do mundo, que não tinha nome. Tinha nome, era Maranhão, que queria dizer o grande mar, era uma palavra indígena. Aí eles disseram, é o Rio das Amazonas, e a gente chama até hoje Rio de Amazonas, porque vimos um monte de mulheres guerreiras. Desde que o Cristóvão Colombo chegou, nós vimos mulheres lutando junto com os homens. Quando uma tribo era atacada, as mulheres faziam parte da defesa territorial, que não era patriarcal, porque daí era uma competição não pela posse, mas pelos recursos alimentares, porque tu sabe que não tinha divisão territorial, né? Então ele diz que é Amazonas, porque Amazonas é um mito grego lá, do Homero, papapá, as mulheres, né, tu sabe o que quer dizer Amazonas, sim, né? sim. Sem seio, porque elas tiravam esse seio para poder que usar. nunca existiram, e nem essas Amazonas daqui. Então, não sei por que eu falei isso, mas falei, era contigo. Não, e o mais engraçado é que assim, ó, quando a gente aprende sobre a pré-história, né, falou entre aspas, Sim. a gente aprende que os homens caçavam e as mulheres cuidavam dos bebês dentro das cavernas e, né, esperavam a caça. E é muito doido porque só hoje está se falando que isso não é real. Não né? é. Que a mulher quando o bebê recém-nascia, claro, né, inclusive outras mulheres se ajudavam, né, tinha as coisas das tribos, Sim, que as mulheres se unem. A criação sempre foi coletiva, Sempre. né, de cuidar dos bebês, de ter essa coisa materna. Indígenas até hoje, no Xingu. Exatamente. E como são também hoje a maternidade, né? Sim. As mulheres é que vão ajudar as avós, vão ajudar as babás, né? As mulheres e hoje, amigas. finalmente, mesmo com todos os problemas, os homens também, enfim, a licença paternidade, a presença do... Sim, tá melhorando. Muito. Né? Melhorou um pouco, né? Agora foi aprovada a licença paternidade. Mas eu queria te perguntar assim, como é que a gente faz para voltar para essa pré-história aí hoje? O que tu acha? O mundo avança muito rapidamente e avança para lugares bem ruins. Eu até te dei um exemplo engraçado, né? A gente diz que o mundo piorou. Em muitos aspectos piorou mesmo, né? De novo polarização, de novo a ameaça do fascismo, de novo o red pill, o machismo, né? Assim, que é incrível. Por outro lado, como eu falei brincando, mas é verdade, a cerveja e o café melhoraram muito, né? Então há certas coisas que evoluíram e, por exemplo, a relação dos pais com os filhos, claro que ainda infelizmente circunscrito a classes mais favorecidas, a, né, pessoas... Eu acho que são bolhas, né? Bolhas. Assim, na verdade não é uma coisa total, né? São pequenos movimentos, mas eu super acredito em pequenos movimentos. Sim, é dos pequenos movimentos que eles podem crescer, Isso. né? Então tem um movimento querendo... Falei isso, daí me veio uma sombra enorme, porque tem dois movimentos querendo reescrever a história. Tem um livro do Johnson Davis chamado Como Eles Reescrevem a História. E o eles são os fascistas, que tu sabe que o Donald Trump agora está mudando os museus americanos. E tem deputados brasileiros que não querem, que são contra a lei, porque tem uma lei no Brasil que você tem que estudar a história indígena e a história da África. Porque
impossível compreender o Brasil sem o legado indígena e sem a maciça presença africana no Brasil. O Brasil era os indígenas, né? Isso, e depois, eram os donos da terra. Exatamente, e que depois recebeu o maior contingente de escravizados da história da humanidade. Então o Brasil é essa amálgama. E o Brasil é muito africano ainda. A gente faz de conta que não vê, mas claro, é óbvio que o Brasil também é um Brasil europeu, também é um Brasil branco, porque também tu ficar empurrando, espremendo branco contra um canto, vai gerar o white trash lá americano que se uniu e elegeu o Trump e defende o Trump. É natural. Então, não é uma questão de encurralar o macho, encurralar o branco, encurralar a loira, porque daí vai dar a reação contrária. Mas é uma questão de que você tem que adquirir uma visão multidisciplinar e multiétnica. O Brasil é multiétnico, o mundo é multiétnico e a história é multidisciplinar. Então, porque eu falei, tem muita gente querendo reescrever a história do mundo e do Brasil. E tem, no melhor sentido. Só que tem muita gente querendo reescrever a história do mundo e do Brasil no pior sentido, transformar essa história que já era muito fragmentada e muito voltada para o patriarcado, para o domínio do branco, para essa história tradicional e retrógrada, torná-la mais retrógrada e mais tradicional ainda. Enquanto que o outro lado, né, o nosso, tenta essa visão mais multidisciplinar. Exatamente. Isso que, assim, ó, essa conversa que a gente tem, esse programa, por isso que eu estou conversando com homens, senão eu conversaria com mulheres. Sim. Né? É para a gente conversar e ver como é que a gente equaliza essa gangorra. Sim. Porque essa gangorra, ela sempre foi assim, não, né? Incrível. E não é fazer isso aqui. Não, é fazer isso aqui. Exatamente. É no meio, a gente Exatamente. se olhar no mesmo horizonte. Exatamente. Né? Esse é o negócio. Então, assim, por isso que eu pergunto o que a gente pode fazer, porque não é acabar com o patriarcado e acabar com os homens e o machismo já era, e porque agora não posso nem abrir a porta do carro para a mulher porque devam dizer que eu sou machista. Gente, isso se chama gentileza. Primeiro, lógico. Assim, vamos entender o que é cada coisa, né? Sim. Então, isso dividir a conta eu acho fundamental. Dividir a conta, mas eu acho fundamental também. Inclusive, assim, eu nem divido mais, quem paga tudo é a Paula. Porque eu tive mãe dominadora, né, Cláudia? Então, para mim, é muito fácil ser submetido. Nós vamos chegar lá na tua família depois. Mas, assim, eu acho que é importante mesmo ter escolha. Claro. O problema é que, assim, as mulheres não tiveram escolha, né? Não tinham escolha porque elas foram dominadas, elas foram abafadas. E ninguém quer aqui abafar o homem. A gente quer ser respeitado, é ter o mesmo espaço. Porque eu digo, né, eu não sou contra os homens, eu gosto dos homens, por isso que eu estou conversando, dialogando, e porque eu também acho que o machismo faz com que os homens sofram demais, porque o homem não pode chorar, porque ele tem que pagar conta, porque ele tem que ser provedor, porque ele não pode perder o emprego, porque o fracasso, e aí os homens não suportam isso, né? Sim. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto, quer dizer, a gente não muda de assunto, porque o assunto é o mesmo, mas eu queria ouvir tua opinião sobre o movimento feminista. Eu assisti a tua entrevista com o Marcelo Taz, né, que eu acho que tu foi mais de uma vez no programa, mas uma delas, e aí o Marcelo disse, né, Peninha, tu é um crítico nato, né, tu já nasceu com esse negócio de criticar, né, e daí tu diz o seguinte, não, eu critico de um lado para o outro, não me interessa assim, porque eu tenho que criticar, eu sou sempre de um lado, eu olho para os dois lados e quando tem que criticar tem que criticar, e o que está completamente certo, né, que isso é reflexão, né. E aí eu te pergunto sobre esse aspecto, o que tu acha do movimento feminista? Qual é a tua crítica construtiva ou qual é a tua crítica que acha que o movimento feminista não está fazendo direito? E o que o movimento feminista está fazendo direito? Eu queria ouvir a tua crítica desses teus dois lados. Quem sou eu para falar contra o radicalismo, né? Porque me comporto, especialmente nas redes, com radicalismo total, sou um furibundo, enfurecido, para lá, que nem é o verdadeiro Eduardo Bueno, é mais o Peninha. Mas tu sabe que tu paga o preço disso. Pago. E tu tá lá sabendo que paga-se o preço e tal. Mas é uma escolha. Isso. Foi uma escolha, né? Tu não foi... Nem é bem... É um impulso, não assim. Consegue. Não consigo me controlar. Mas, por exemplo, com relação ao feminismo, né? Eu fui casado, eu estou no meu 4º casamento, e eu fui casado com 4 mulheres feministas no seu âmago, na sua síntese, na sua essência,
e que nunca precisaram estar unidas ao movimento ou se dizerem feministas, porque era da natureza delas. E eu tenho 4 filhas e nenhuma das 4 também esteve de início, porque tu vê como as coisas vão mudar, ligadas ao movimento feminista, porque elas eram naturalmente feministas, elas perceberam o quanto nas nossas casas quem, aspas, quase mandava ou comandava era a mulher, o quanto eu, aspas, muitas aspas, sou submisso ao papel da mulher. Não é exatamente submisso, mas assim, sabe, eu sempre achei que as mulheres eram tão imensamente mais competentes para gerir um lar, uma casa, uma vida, uma coisa que eu sempre, fica na tua aí, nesse comando natural das coisas, porque até porque eu também sou meio destrambelado e por mim, cara, eu nem precisaria ter um lar, sabe? Eu sou meio like a Rolling Stone, assim, se tu me deixar me botar na rua e na sarjeta, eu vivo na rua e feito uma... Inclusive eu digo para Paula de brincadeira, sabe que o meu sonho ainda não realizei. Ela fala, é ser um mendigo, andarilho, sem lar e sem posse. E tem um lado que é verdade. E assim, eu não me adapto muito a lar e casa, sabe? E aí, cara, sempre tive a sorte de morar com umas mulheres assim, que para elas eram de uma naturalidade, assim, gerir o lar, sabe? Não prover, porque eu sempre ganhei meu dinheiro e tal, mas tá. Aí o mundo, que como eu já falei, por um lado melhorou e por outro piorou, forçou essas 3 ex-mulheres e a minha atual mulher e as minhas 4 filhas que nunca tinham sido militantes a militar. Porque elas viram um avanço do machismo que antes era o machismo, o machismo estrutural. Elas sabiam que o machismo estrutural existia, mas elas nunca tinham vivido isso plenamente dentro de casa, tinham vivido no colégio mais tarde, e aí elas viram o machismo estrutural se tornar explícito com o movimento Red Pill, com esses machos horrorosos. Sim, está falando da atualidade agora. Da atualidade. E assim, de 2000 para cá. 2000 e pouco, 2010, digamos assim, para cá. Talvez um pouco antes de 2010, mas um fenômeno muito recente, que elas não viveram nos anos 80 e 90. E os anos 80 e 90 para nós foram ontem, né? E quando a gente pensa que já passou 1/4 de século do século XXI, 1/4 de século do século XXI. Foi assim, já... Elas se viram numa posição muito mais, digamos, militante, no sentido pelo menos verbal e do tipo assim, qual que é? Que elas antes não tinham, sendo militantes no sentido mais pleno, mais solto, mais uma militância na prática, sem a militância verbal. Sim. Né? Então eu, que sempre fui bem crítico ao movimento feminista no seu início, porque ele tinha, e quem sou eu de novo para falar, né? Porque ele tinha uma dose de rancor, de confronto. Cara, se eu já fui contra o movimento hippie, então eu posso ser contra qualquer coisa, porque na minha alma eu sou hippie. Tu está falando da extrema militância. Da extrema militância. Assim, eu sou hippie na minha alma. Quando eu virei hippie, o movimento hippie já nem existia. Mas daí, quando eu estudo o movimento hippie e eles viraram militante hippie, eles viraram umas malas militante hippie, né? Então, eu consigo ser bem contra a militância hippie. Imagina o que eu achava da militância mesmo feminina dos anos 70, assim, 60 para 70. E sim, que foi ali que foi o grande... Aí eu não tenho saco para essas mulheres militantes, porque teve um lá, é muito louco isso, né? Porque eu sou uma contradição ambulante. Então, eu sou um militante, de certa forma, e um pregador, sou quase evangélico, no sentido assim de evangelizar, e sou proselitista, e blá, 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 no mínimo nas redes, né? Blá, 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 blá. E aí, sou contra a militância. Pior que sou, né? De certa forma. Então, eu era contra essa... Contra não. Eu era crítico, bastante crítico, às origens do movimento feminista. E dizia, sempre fui casado com umas meninas feministas que nunca precisaram militar. E agora? Mas por que tu era crítico a esse movimento feminista? Porque ele era muito chato, e ele era muito sectário, ele era muito contra o homem.
Eu nunca dei bola para homem, eu também sou contra homem. Muito violento, muito... E sectário mesmo, né? Assim, sabe, separatista. Sim. E dogmático. Sim. E dedo na cara, como se eu não fosse eventualmente dogmático, Sim, e dedo na cara, né? Não, então, mas tudo bem, nós estamos falando de ti. Sim, nós estamos falando de mim. Então eu dizia, pá, essas minas mala aí, como tu mesmo, a gente comentou, o chumaço aqui na cabeleira, que eu inclusive fui casado com duas meninas que jamais raspavam essa porra, que hoje inclusive até raspam. Então não é a questão disso, é o símbolo... Sim, é muito contra, muito separatista mesmo, né? E muito... o chumaço aqui no sovaco como símbolo, porque por mim pode usar à vontade, tanto minha mulher quanto qualquer um. É que isso não representa, né? Até o que eu ia conversar depois contigo era sobre isso, assim, né? Tem uma deturpação do termo feminismo. Claro. Dizendo que as mulheres feministas, inclusive as mulheres Red São Pill, feias, assim, todo mundo diz, me diz uma mulher bonita feminista, me diz uma mulher feminina feminista. Obrigada, querido. Me diz uma mulher limpa feminista, me diz uma mulher que não seja lésbica. Então, assim, né? daí por isso que eu me preocupo assim, com a falta de entendimento do termo. Sim. Né? E eu acho que isso vem do olhar unilateral para a militância extremista, que eu acho que é uma militância muito anti-homem. Isso. Né? E que é um equívoco, né? E quem sou eu para falar isso, né? Porque as pessoas já me disseram o seguinte, tu no teu canal, eu tenho um canal, Buenas Ideias, que antes era basicamente sobre história do Brasil e que acabou se politizando muito mais do que inclusive eu gostaria, porque veio essa polarização, no caso do Brasil, Lula e Bolsonaro. Aí eu, que sempre fui muito crítico ao PT e ao Lula, me posicionei totalmente favorável ao PT e ao Lula. Não é favorável ao PT e ao Lula, eu me posicionei tão radicalmente contra essa coisa horrorosa que é a extrema-direita, a direita fascista, que eu acabei daí, nessa confronto, abrindo meu voto, coisa que eu nunca tinha feito, fazendo o L, bababá, né? Então, de novo, quem sou eu para falar de radicalização e polarização se eu acabei me radicalizando tanto que eu consegui quase o efeito contrário. Quem já pensava que nem eu, já achava que nem eu, continua ali na minha bolha. E eu consegui atrair eu consegui quase que o efeito oposto, que nem de certa forma as feministas conseguiram o efeito oposto. Eu ia te dizer isso, né? A gente não está aqui falando de ti, né? A gente está falando do olhar histórico. Claro, mas o olhar eu estou me dizendo só como exemplo disso. Parecido, né? De fazer um movimento tão radical que tu afasta o médio, né? Isso, e ainda reforça as posições contrárias a ti. Tá vendo? Olha ali aquele cara. E aí tu vê, tá vendo aquela mina ali? Olha ali, cara, a mina é suja, a mina é lésbica, a mina é contra homem, né? Que assim... E assim, eu tô falando de partido e tal, né? Que eu não falo sobre isso porque eu acho que isso não importa nesta causa, por exemplo, né? O que importa nas causas para mim, né? É assim, a equidade de gênero, o patriarcado, acabar com o patriarcado e a gente ter essa porque é mais justo, porque é uma questão de justiça, né? Que nem justiça, dignidade, decência. Que nem falar sobre aborto. Se tu é a favor do aborto, essa pergunta primeiro não se faz, porque eu não sou a favor do aborto, não é essa a questão. Lógico. Eu sou a favor de aborto em caso de estupro, do aborto legal, uma menina de 10 anos que pode morrer se ela vai ter um bebê. E outra coisa, opção do aborto da pessoa que quer fazer o aborto. É dona do corpo dela, né? E aí cada um com a sua vida particular, individual. Isso não é um problema coletivo, que nem vacina. Vacina é um problema coletivo. Sim. O aborto é um problema individual, né? Então, assim, não é sobre partido político, sobre direita ou sobre esquerda, né? Mas é sobre olhar, porque eu acho que falta isso, né, Peninha? Olhar para as coisas e refletir um pouco, né? E pensar um pouquinho sobre as coisas para dar uma resposta, e não porque eu estou desse lado. Ou e não porque eu vou responder porque eu sou mulher. Muita gente diz assim, Cláudio, o que tu tá fazendo? Conversando com homens, homem tem mais que se ferrar. Eu disse, cara, os homens não vão sumir do planeta. Primeiro, eu gosto de homem, eu tenho um filho homem, que eu tô criando para ser um homem muito legal. Né? Eu tô fazendo todo o esforço. Tá conseguindo? Então, eu acho que tô. Mas que time ele torce, Cláudio?
Tu sabe que ele nem tem, ele é tão assim, então melhor aí que não ele tem por filho. ele é quem né, o pessoal tem que Sim. competir e jogar bem. Sim. Então eu acho que é sobre as causas, né? Sim. Sobre... E também isso, né? De eu falar com os homens pra gente conviver melhor, porque não dá. Claro. Porque chega de Sim. ser um contra o outro e de um movimento assim, de um movimento assado. A gente tem pai, a gente tem companheiro, a gente tem filho. Sim. Os homens têm, né? Sim. Querem ter relações verdadeiras, gente. É. Os Red Pill não têm relações verdadeiras, Não, sabe? Eu não. sinto pena, sabe? Que às vezes Pena, assim, ó, pena, eu começo a sentir... Quando eu assisti Por Dentro da Machosfera, eu comecei a sentir raiva. Sim. E depois eu senti pena no final daquelas pessoas, sabe? O problema é que eles têm um alcance muito grande, né? Eu me envolvi, nem quero entrar nisso, mas vou mencionar numa polêmica grande, quando eu festejei equivocadamente a morte do Charlie Kirk, aquele, né? Que é um machista, um racista e blá, né? Depois, quando eu pedi uma desculpa meio esfarrapada, que eu mantenho como desculpa esfarrapada, é o seguinte, o que eu quis dizer é o seguinte, o mundo fica melhor sem o Charlie Kirk. Eu mantenho essa posição. Eu festejei equivocadamente a morte dele, porque tu não pode festejar a morte de ninguém, ainda mais nas redes, né? Mas eu não incentivei o assassino, não festejei o assassino. O que eu queria dizer, e repito, é que o mundo fica melhor sem ideias e sem pessoas que se posicionam do jeito que o Charlie Kirk se posicionou. E o mesmo vale para esses Red Pill. Então, eu também vi o Louis Theroux, né? Como eu te falei, eu conheço bem a obra do pai dele, o Paul Theroux. O Paul Theroux era um escritor de viagem com qual eu me identifico, porque ele escreveu um livro chamado Around the World in a Bad Mood. Dando a volta ao mundo de mau humor. E eu tenho um lado que eu sou debochado, engraçado, mas eu tenho um lado que eu preservo, assim, o mal, sabe, assim, o maus bofs, mau humor, sempre reclamando, que é quase um personagem, uma piada, embora ele tenha um fundo de verdade, como todo personagem. E esse Paul Theroux, ele viaja o mundo inteiro, sempre, aspas, falando mal dos lugares. Então ele tem um livro chamado The Happy Islands of Polynesia, As Felizes Ilhas da Polinésia. Eu fui lá para ver o Tahiti, o Havaí, é uma merda, tem mosquito, chove, assim, é muito engraçado. E tu vê que é um artifício. E o cara é filho dele. Vê que caminho que o Louis Theroux seguiu, né? Porque ele enfrenta grupos racistas, ele vai em entrevista os caras, cara a cara, com uma cara de sonso, assim, né? Como se ele não... Sim, ele tem que deixar as pessoas falarem, né? Documentário. E para quem não viu, a gente recomenda que veja, né? Sim, imprescindível. Por dentro da machosfera e tal. Então, eu concordo contigo, por um lado, que essas pessoas dão pena, mas elas nos perturbam, e aí eu tenho um pouco menos de pena delas, né? Porque elas têm um alcance muito grande por causa dessas redes. Com certeza. Então, o que eu quis dizer, voltando, que eu não deveria revolver essa história do Charlie Kirk, né? Mas o azar, eu cavoco, o que eu quis dizer é o seguinte, que essas pessoas, elas não podiam, assim, ó, elas não podiam ter o alcance da voz que eles têm. Não, isso é outro assunto, né? Isso é outro assunto de dar alcance para a violência, para o ódio, para a disseminação disso. E isso é um problema da internet hoje. Exatamente. Né? Esse é um problema que tem que ser combatido de alguma forma, né? Então, assim, não é porque... Por não isso, pode ser então, que a militância feminista nas redes não pode seguir... Não pode seguir o caminho daquele Eduardo Bueno. O Eduardo Bueno, ele só diz coisas certas, mas ele diz de um jeito tão errado que ele acaba conseguindo ao contrário. Feministas, usem o Eduardo Bueno como exemplo. Não sejam como ele. Não sejam como ele. Mas sabe o que eu acho, assim, ó, uma coisa também... Tem as pessoas que gritam, né? Tem, eu odeio gente que grita. Eu não suporto gente que grita. Assim, tem as pessoas que ficam disseminando ódio aos gritos e tal. E tem gente que faz o contrário, né? Que faz o contrário pro outro e que também grita. Daí as pessoas dizem assim, mas não adianta gritar, porque daí quanto mais tu grita, menos tu é ouvido. Só que eu acho assim, ó, tem que ter as pessoas que gritam, aqueles que gritam também, porque o grito, ele toma mais... Ele toma mais espaço, né? O ódio toma espaço. Sim. Então tem que ter gente gritando do lado bem também, né? Tem que ter. E tem que ter gente aqui conversando. Eu falo mais, tu grita mais e a gente vai... Vou fazendo tu baixar a voz, falando baixinho. Sim. Brincando. Mas, assim, outro assunto. Tu falou que tu cresceu num ambiente burguês, né?
Eu ri Pra dizer o muito, mínimo. eu ri muito quando tu disse, eu fui uma criança que tinha motorista, porque eu não pegava Chofer. muito, tinha chofer, na época era chofer, tinha chofer, né? Então tu nasceu num ambiente, né, de Da uma bolha da classe bolha. média alta, Isso. né, no Moinhos, né, Isso. morava no Moinhos, né, Isso. criança, adolescente. Sim. Como é que foi a tua educação, principalmente paterna, né? Como é que foi a educação dentro desse ambiente burguês, que na nossa época, na tua época, Sim. um pouquinho mais que a minha, Sim. era um ambiente mais conservador Sim. e patriarcal Sim. nessa classe social, né, eu cresci num ambiente historicamente. matriarcal, né? Porque a minha mãe era uma mulher bem poderosa, muito conhecida assim na sociedade. Eu até brinco, e não é bem brincadeira, porque é verdade, minha mãe inventou o cancelamento. Ela era uma perua, assim, tal, impositiva. E a gente tinha morado algum tempo em São Paulo, e na nossa casa, o meu pai trabalhava no Unibanco. Meu pai era vice-presidente do Unibanco, era uma assim, tal. Então, ela tinha que receber em casa o Walter Moreira Salles, pai do Valtinho. Tinha que receber assim uns tal. Então, ela aprendeu, não sei bem aonde, mas da mãe dela também, mas depois ela aprimorou a arte de bem receber. Então a casa tinha todas as flores, os talheres do jeito certo, tarará. Ela era muito amiga quando voltou para cá da Célia Ribeiro, então elas tinham todos os manuais de etiqueta e tal. E se alguma dessas peruas... Mas isso era meio conservador também, né? Bem conservador. Pois Bem é. conservador. Minha mãe votou no Collor e tal, e foi uma maravilha, porque... Bom, todo mundo votou no Collor. Quando... Eu não, né? Mas quando todo mundo perdeu aquele dinheiro, foi uma maravilha, porque eu não tinha um tostão. Eu morava no mato, onde eu te mostrei, mato. Então, e a gente tentou viver sem dinheiro, eu e a minha ex-mulher. Vamos tentar ter o mínimo de dinheiro, uma coisa hippie total. Então, quando o Collor pegou o dinheiro de todo mundo, eu não tinha nenhum para ele pegar. Não Nem perdeu aqueles nada. 50, não perdi nada. E a minha mãe perdeu um monte, eu fiquei felicíssimo. Eu digo, e ela votou no Collor só por causa que ele era bem apessoado. Sim, ele foi uma imagem muito bem vendida, né? Bem Construída. vendida, e ela achava ele finíssimo, chiquésimo. Mas ao mesmo tempo, daí ela tinha uma ascendente a perua, assim. Uma vez eu me lembro ela dizendo assim: fui na casa da fulana. Acredita que ela ainda tem samambaia na sala? Pronto, a fulana estava arruinada. Já estava Né? fora da... E o meu pai era... meu pai era muito charmoso e tal, mas meu pai era ladies man. Meu pai só pensava em mulher, era totalmente louco por mulher, assim, e era... criava uma cortina de fumaça. Só a tua mãe era monogâmica e o teu Sim, pai exatamente. era monogamia A unilateral. minha mãe, é um absurdo eu estar falando isso, mas eu falo porque eu falo antropologicamente. As pessoas dizem assim, tu te expõe demais, tu conta a tua vida. Mas eu tento contar a minha vida como um exemplo sociológico, histórico e antropológico. Então, é um absurdo eu dizer o que eu vou dizer, mas eu vou dizer, a minha mãe passou a vida inteira, só transou com meu pai. E o meu pai transou com mais de 400 mulheres. Entendeu? Mas isso era normal, E olha né? como era totalmente normal. Totalmente normal. E tu vê que é tão maluco que eu nem sei como é que o meu pai reagiria se a minha mãe transasse com o Tom. Acho que não reagiria tão mal assim, se fosse disfarçadamente. Porque, sabe, ele Se não faz de é... conta que eu não O meu sei. pai é muito maluco porque ele era, por um lado, totalmente machista, mas ele não tinha o drive red pill e agressivo do machista. Primeiro que ele era assim, ele era totalmente sinuoso, porque ele sabia que qualquer confronto poderia levá-lo a descobrir a sua vida dupla, que nem era tão dupla assim. Então, por exemplo, a minha mãe sempre tinha razão em casa, porque ele não ia entrar em confronto com a minha mãe, porque ele estava interessado na sua vida dupla, tripla e quádrupla. Então, Beatriz, tu tens toda a razão. E tu sabia disso, jovem? A gente farejava. E depois ele começou a nos contar. E depois ele começou a incentivar. Tu tem irmãos, Peninha? Tenho um irmão, Homem o e Fernando Bueno, que tem fama de super macho, assim, agressivo, maluco, e é maluco e quase agressivo, mas não é o macho que pensam que ele é. E tem assim, irmã também? Não, graças a Deus. Só tem Imagina só se dois. eu tivesse irmã, minha irmã tivesse dado para alguém, eu matava. Tô brincando. Mas eu não sei como é que o meu pai reagiria se ele tivesse uma filha. Eu não sei. Mas eu sei é que o meu pai era uma espécie muito particular de macho machista, porque tinha zero agressividade. Ele era Mas ele educava para vocês terem várias Ele mulheres. nos incentivava a ir em puteiro. Tá.
Sim, então tu teve uma educação clássica machista. Total. Ele nos incentivava. Quando eu tinha 14 anos, ele perguntou se eu já tinha ido num puteiro. Eu disse, como assim, pai? Não, 14 anos, já tá na aba da tua iniciação sexual. Eu digo, porra! Mas ele perguntou assim, se tu já foi no puteiro... E daí queria levar. E tu foi no puteiro. Fui, Foi, né? mas pelo menos fui por mim. Eu contei a minha iniciação sexual na revista Playboy com todos os detalhes. Foi num cabaré muito apropriadamente chamado Sucata. Era uma sucata. Era uma sucata. E eu fui de tarde, com medo, e aí batemos na porta e uma... Sabe a Madame Mim? Abriu a Madame Mim. Era assim... Nossa, era assim, sou um herói, porque era totalmente incomível. Fui eu e um amigo meu. Aí batemos na porta e a gente olhou para ela. Primeiro ela era horrível, coitada. E a gente não sabia o que dizer. Viemos trepar, viemos fuder, viemos comer. O que a gente... Ela olhou para nós assim, querem programa? Aquilo foi uma bênção, o poder da palavra. Programa? Sim, programa. Dela perguntou quem vai primeiro. E eu sempre fui o trouxa, que sempre ficou para trás. Mas nesse momento, eu! E aí deixei o meu amigo para trás. E aí eu subi no quarto com ela e ela se despiu e era... Era Madame Mim. Era Madame Mim. Tu não acha isso violento? Isso foi uma das maiores violências que eu já vivi na minha vida. Eu acho tão violento isso, porque assim, na o minha sexo vida, é uma coisa tão bonita. na minha vida. É pra ser tão bonita, né? E eu falo isso pro meu filho, sabe? É pra ser tão bonito, né? E por que, né? Então vou fazer uma revelação violento? bombástica no teu programa aqui. E sabe por quê? Isso foi no dia em que eu fiz 15 anos. Porque eu concluí que se eu fizesse 15 anos sem ter trepado, virgem, é porque eu era gay. E tu tinha medo de ser gay. Porra! Imagina. Porque eu preferia a morte do que ser gay. Até porque eu sabia que eu não era, mas assim, será que eu não sou? Sim, né? Então era o dia. Então isso era o dia 30 de maio de 1973. E eu saí a pé do Parcão, fui até a lomba do cemitério. Não é maravilha? Era na lomba do cemitério, num lugar chamado Sucata. Pode ser mais revelador? E duas violências, né? Porque tu tava com medo de ser gay. Sim. Imagina, o que se falava, né, Sim. sobre ser gay. Sim. E Sim. tinha que Sim. deixar de ser Não, virgem e daí Madame Mim. daí ela se pelou, aí milagrosamente consegui ter penetração sem camisinha, porque ninguém usava camisinha. Usava camisinha. Sem camisinha. E aí durou uns, sei lá, 5 minutos, que já é um prodígio. E aí ela no segundo andar. E aí eu desci a escadaria e o meu amigo estava lá embaixo esperando. Daí eu fiz assim pra ele. De sacanagem, né? Não! Não, porque deu. É orgulhoso e tal, e do tipo assim, ó, pá, e tipo, vai fundo, assim. E aí, pra encerrar, teu programa vai bombar, peguei gonorreia. Na primeira vez. 3 violências. Eu tava aqui 3 contando 1, violências. 2, 3 violências. Uma doença, um estigma ridículo de se eu não transar agora, eu vou... E pra tu ver como eu sou uma pessoa maravilhosamente boa, lá no fundo, bem no fundo, eu ainda fiquei com pena dela, da situação dela ter que passar por aquilo, dela ser feia. E um dos estímulos que me levou a conseguir transar com ela foi que eu não queria decepcionar a ela. Porque coitada feia. Porque coitada feia num puteiro chamado Sucata. Vamos lá, vamos recompor. É difícil, né? Eu vou me recompor. 3 violências com 15 anos, difícil, né? No Difícil. dia dos 15 anos. Aí, Meu debut. Aí eu digo o seguinte, Foi meu baile olha de só. debutante. Isso é importante a gente falar sobre isso, né? Essas 3 violências, Sim. vamos lá de novo, né? Pegou uma Sim. doença, porque foi Sim. perder a virgindade, porque tinha medo de ser gay, e porque tinha que deixar de ser virgem aos 15 anos. O machismo é bom ou ruim para os homens, hein? É uma desgraça, né? Pois é, aí uma eu digo desgraça. o seguinte,
quais É uma são desgraça. o benefício do machismo é o poder financeiro. É. E acabou. É. Mas com o seu próprio corpo, Isso. com o seu espírito, né? Tragédia. Digamos assim, né? Não vou falar de religião aqui, mas... Não, espiritualidade espiritualidade também. mesmo, Sim, né? De a gente tem... E sabe o que é o mais louco? Desculpe te interromper, mas assim, é que eu sempre gostei de ser homem. Eu sempre fui homem, eu adoro ser homem, eu adoro mulher. Mas é que com 15 anos, Exato. A gente não tem noção. E aí pra ser homem tem que ser macho. E eu sempre fui um macho meio sensível. aviadado. Sensível, mas é sensibilidade. Mas esse é o problema, que para ser homem, o homem de verdade é sensível. Para aí. Sim. A sensibilidade. Olha, a minha sensibilidade toda, inclusive. A sensibilidade não tem gênero. Eu já tenho. Até entrei em contato contigo pelo telefone para te vir aqui. É verdade. Né, achei uma audácia da tua parte. Tu achou? Foi a Marta que E aí, deu. quando tu me convidou para vir na tua casa, eu já achei que esse convite é uma porta meio aberta. Que macho pensa isso. Exatamente. Que o macho aí mesmo. fiquei surpreso que tinha uma equipe. Tem machos. Porque eles precisam me proteger. Uma equipe de macho, Porque hoje em dia... disse, vem na minha casa conversar sobre machismo. Eu já sei isso, uma porta entreaberta. Tá, agora me diz o seguinte, do ponto de vista histórico, hoje, né, porque é o que está acontecendo atualmente, por que os homens estão apavorados com as mulheres? Tu acha que os homens estão apavorados com as mulheres? Não sei. Sim, eles estão numa posição de defensiva, que é o defensivo que ataca, né? Não é que nem o time do Filipão, que jogava só na defesa. Não, e é o time do Filipão, que aliás é um machista, assim, vertebrado, né? O mundo do futebol, né? O Renato Gaúcho um machista, o Filipão um machista. O mundo do futebol é um mundo, uma bolha à parte, bem difícil. Exatamente. Mas ao mesmo tempo tu não tem que ser submetido, vou falar. Tu não tem que ser submetido a uma narração feminina num jogo de futebol, a não ser que a mina narre bem. E aí pegaram um monte de mina que narra mal pra cacete, porque ela é mulher, pra narrar um jogo de macho. Mas é que daí o assunto é o seguinte, assim, a primeira competência não tem que olhar pro gênero. Exatamente. Então assim, Exatamente. Eu vou botar porque é mulher, Exatamente. ou porque é negro, ou porque é deficiente físico. Primeiro tu tem que dar espaço, sim. Claro, total. Tu tem que dar espaço para essas pessoas, para todas essas pessoas, né? Que o espaço que lhes foi negado há 6.000 anos, 500 anos de história do Brasil, reparatório. Mas tem que haver competência. Então, assim, é isso que eu digo, assim, não adianta só ser uma coisa para te ter espaço. Exato. Isso eu concordo, né? Sim. Agora, eu não sei se narrou bem, se narrou mal, enfim, mas vamos lá. Voltando à pergunta. Tem uma que narra bem, as outras todas narram mal. Talvez tenha que dar uma mexida aí. Mas quanto homem narra mal também, né? Pelo amor de Deus. Então, essas coisas que a gente tem que cuidar. Inclusive os aqui do Sul. Inclusive. Não, os homens estão numa posição defensiva. O mundo está numa posição defensiva, né? E quando tu estuda a história, é muito louco porque os anos 1720, os anos 1820 e, acima de tudo, os anos 1920, na virada para os anos 30, foram os anos de... É assim, quando tem uma virada de século, todo mundo diz assim, agora vai mudar. Aí tem uma esperança de mudança, assim, que dura os 5, talvez os 10 primeiros anos. De 1500 a 1540, o mundo viveu, que é a época do descobrimento do Brasil, o mundo viveu uma primavera renascentista, do surgimento do humanismo. E em 1540 surgiu a Contra-Reforma. E a Contra-Reforma foi totalmente reacionária e intransigente, atacando a reforma luterana, que tinha o seu radicalismo, mas que pregava a literatura, que você tinha que ler a Bíblia você mesmo. Aí proibiram ler, foi uma loucura. A partir de 1540, foi um pouquinho depois. De 1600 a 1620 também teve um florescimento, especialmente na Holanda, sabe, assim, de educação, cultura, papapá. E já em 1630 se iniciou um confronto entre Holanda e Espanha, que foi trágico, horroroso, e embora a Holanda tenha ganho, as ideias espanholas retrógradas e machistas perseveraram, especialmente na América Latina. Depois, 1700, a mesma coisa. 1800 e 1900, quando virou a Belle Époque, foi assim, que maravilha, vamos lá, todo mundo transando, todo mundo não sei o que, babá. E aí veio a Primeira Guerra.
Quando veio a Primeira Guerra, no pós-guerra, o mundo se rachou e aí se inventaram o movimento surrealista, o cabaré Voltaire, o movimento surreal e liberação sexual e vamos transar e vamos ter que o mundo não existe mesmo. E isso fomentou o nascimento do fascismo. Primeiro porque na França, as pessoas nem falam, o primeiro fascista foi um francês, depois com o Mussolini na Itália, no final dos anos 20, e com o nazismo na Alemanha. Na coisa. Vê o que a gente está vivendo agora. Vê que tipo de gente que é o Donald Trump, que afronta a maior democracia do mundo, que mandou invadir o Capitólio, que tinha que estar preso, que nem o Bolsonaro está preso, porque afrontaram o regime que os elegeu. Porque a gente não pode esquecer que o Bolsonaro foi eleito e o Trump foi eleito. E a gente pode discordar, e eu discordo frontalmente, mas foi uma eleição limpa, e justo que eles disseram que não foi limpa. A eleição que os elegeu, eles conspurcaram a própria eleição que os elegeu. Aí, eles, lá nos Estados Unidos, o cara no poder, a Mussolina, neta do Mussolini na Itália, a Alemanha Oriental, que é a antiga Alemanha Oriental, né, porque foi salva pela antiga Alemanha Ocidental, porque senão a extrema-direita tinha ganho a Alemanha. Então, um mundo perturbador politicamente, no qual as mulheres andam de roldão e, de novo, um fascismo machista, retrógrado e perigoso avança. E aí, volta lá porque eu falei, agora minhas filhas e a minha ex-mulher e a minha mulher, que nunca foram feministas militantes, viraram feminista militante. Ainda bem que elas não viraram o tipo de radical imbecil que eu sempre fui, porque o meu radicalismo, ele mais afasta do que atrai. Se eu conseguisse ser nas redes sociais com a mesma ponderação e grau de reflexão que eu tenho nos meus livros, porque eu escrevi 46 livros e eu não retiro uma linha do que eu escrevi. Eu errei algumas vezes, tem alguns dados errados, mas assim, na essência, não tem nenhum erro, te juro, espiritualmente falando nos meus livros. E no que eu falo nas redes sociais, eu retiro 33%, que é uma média gigante, né? Sobra 67%, por causa do jeito que eu me expresso, equivocadamente. Se tu me conhece, sabe quem eu sou, e vê o contexto inteiro, aquela coisa, tu mesmo me falasse que vivesse uma situação, que pegaram um corte, que aliás no teu caso é mais louco ainda, porque tu mesmo fez. Sim. Aí tu diz, vê inteiro. Então é o seguinte, assiste a mim, meus 1.200 vídeos, que tu vai desmaiar, que tu vai ver que até o Charlie Kirk dá para quase livrar, porque é metafórico, é hiperbólico, claro, é exagero, é um ímpeto. Só que isso não funciona mais, a não ser que funcione ali para os red pill, para não sei o quê, para quem quer o radicalismo. Eu não quero o radicalismo, eu quero uma defesa firme do humanismo, do feminismo, do movimento ambientalista, de um mundo melhor. Mas isso tem que ser feito de um jeito que confronte eles, mas que não afronte eles. Exatamente. Então... Mas por que tu acha, de novo, eu acho que tu não respondeu a minha pergunta. Por que os homens estão apavorados com as mulheres? Tu acha que eles estão... assim, ó, na minha opinião, eu acho assim que as mulheres hoje elas têm mais autonomia, elas conquistaram espaço, queira ou queira, né? Assim, as mulheres trabalham tanto quanto os homens, as mulheres têm alguns espaços de poder, as mulheres podem dizer não, hoje elas não precisam se manter num casamento se elas não estão felizes porque elas conseguem se sustentar. Sim. Na minha opinião, eu acho que tem muito isso da autonomia feminina. Claro. Porque o homem, como tu falou, né? Tu foi criado ali para ser o cara que vai perder a virgindade, tem um monte de mulher, teu pai tinha 400 mulheres, né? E a tua mãe não tinha ninguém. E de repente as mulheres... Minha mãe ainda tinha um pior defeito que uma mulher pode ter. Ela era monogâmica psicologicamente, filosoficamente, espiritualmente, fisicamente, que absurdo. Toda. Mas assim, ó, hoje os homens... A monogamia é uma doença muito grave, tu não acha?
Os Red Pills, por exemplo, eles dizem, né, que as mulheres, eles inventam um monte de coisa, né, Sim. que as mulheres, quanto Sim. mais elas são rodadas, Sim. acontece não sei o quê, inclusive que elas ficam doentes, que não sei o quê. Incrível. Então, assim... Como tá lá no filme Machosfera. Exatamente, né? Que falam que é um absurdo, que a mulher que eles mostram um vídeo, lembra? Que uma mulher que tem vários parceiros, que o sêmen fica no DNA da mulher, que pega o DNA do ex e que ela pode ter um filho com a cara do ex. Que é um absurdo, assim, é a fake news do absurdo. Mas, enfim, por que eles estão falando isso? Porque, assim, eu acho que o homem, ele foi criado para ser o provedor, ele foi criado para ter uma mulher, para ter uma família, para ter a posse, né? O poder, o território. Posse e poder. E eles não estão mais conseguindo ter. Porque Exato. as mulheres não estão mais se vendendo como esse E não, produto. concordo com tudo isso, mas não é só isso também, porque tem ainda um medo psicológico, porque no fundo o homem sabe que ele veio de dentro de uma mulher, que ele foi alimentado por uma mulher, que o poder espiritual, esotérico, transcendente da mulher é gigantesco, que o mundo tem um princípio feminino, que as primeiras deusas foram todas mulheres e que o mundo foi... O patriarcado é uma construção, ao passo que o mundo anterior feminino, e aí não precisava ser feminista, era um mundo genuíno e autêntico, do poder da mulher que gera. Todas as deusas eram mulheres. Sim, não mas isso tinha não é Deus de hoje. homem. Mas isso é antigo. Então, por que está acontecendo essa extrema porque lá no violência fundo hoje? eles sabem que vão perder o seu poder. E o único jeito de não perder poder é defendê-lo aguerridamente. E o homem sempre teve, daí sim, a vibe guerreira. Porque os humanos não prestam, né? Então tinham que se defender. As mulheres lutavam junto, como tu já viste com aqueles fósseis, como já falamos nas anãs, sim. Mas o drive de conquista, o drive agressivo era masculino. Me diz uma tribo feminina que liderou uma conquista. Me diz uma guerra humana liderada por mulher, que não tenha sido em defesa de si, porque inclusive teve rainhas africanas que a gente ignora, que enfrentaram os portugueses em Angola e em Moçambique. Rainhas, mulheres que durante 14 anos, 15 anos foram insubmissas à dominação escravista portuguesa, apagadas da história. Mas por quê? Porque elas estavam se defendendo. Me diz uma mulher que liderou um exército para atacar. Isso é uma porra de homem. Sim. Né? Portanto, eu sou pelo extermínio dos homens. Todos os homens exterminados, sobra só... Não, sobra só eu com um imenso harém de bilhões de mulheres e eu daria conta de todas elas. Porque o meu pai me ensinou que eu sou capaz de dar conta de todas as mulheres do mundo. Que nem o teu pai. Que nem meu pai. Seguiu o teu pai. Meu pai. Espero que seja uma grande piada. Não! Mas já que isso é uma grande piada... Não faz o corte. Eu vou te fazer mais uma pergunta. Tá. Agora sério, tá? Agora nós vamos falar bem sério, Tá nós bom. vamos falar de história, nós vamos falar de agora, do momento atual. Tá. O que, na tua opinião, a gente poderia fazer na prática para melhorar esse cenário? Para nós convivermos, eu e tu aqui, Peninha, nesse sofá, melhor. Cara, é uma coisa que tem, assim, e é uma loucura, né? Porque eles, e é horrível ter que falar nós e eles, mas existem eles, né? Eles sabem disso, então eles estão num ataque direto à educação. Aqui no Brasil, a tal escola sem partido, deputados que são contra uma lei, que teve um lado chato, porque no colégio nunca, né, assim, foi obrigado a se estudar a história indígena e africana. Tá corretíssimo a lei em si. Só que, cara, qualquer lei assim do tipo é obrigado a... Porque tinha que ser assim... Tinha que acontecer. Natural. E não ia. Então não estou criticando a lei. Claro. Mas estou criticando, e agora veementemente, esses que são contra essa lei. Por que eles são contra essa lei? Por que tem essa história de escola sem partido? Embora, né, a gente também tenha que saber o quantos professores realmente militantes de esquerda de fato existiram, e aí eles fomentaram também esse movimento que na verdade é reacionário e horroroso, mas que teve um porquê surgir, porque, sabe, assim, a história, a sociologia, a antropologia sempre tiveram um viés de esquerda, o que é natural, porque foi a esquerda que inventou a sociologia, a antropologia e o estudo
do materialismo dialético e uma forma de interpretar a história que é mais efetiva, né? Só que uma coisa é esse viés que veio da esquerda, outra coisa é a esquerda militante. A esquerda militante também existiu e também militou dentro dos colégios, o que levou a essa reação. Sim, são os extremismos de ambos os lados. Só que essa reação é muito mais nefasta do que o movimento lá dentro, porque o movimento lá dentro, embora com seus problemas, pelo menos ele conduz para uma visão histórica mais abrangente e menos patriarcal, e menos branca, e menos eurocêntrica, né? Só que mesmo assim, essa transformação que tu quer e a gente busca tem que ser na educação. Tu falou a frase-chave, eu tô criando o meu filho e o meu filho vai ser um homem melhor e mais completo. E ele vai ser feminista sem nem ser... Mas olha só, é assim, ó, espero que sim, porque assim, é uma parte do trabalho, né? A educação em casa com pai e mãe é uma parte, a escola tem que fazer outra, a sociedade fazer outra, as políticas públicas fazem outra. Sim. Então, e assim, aí tem essas redes aqui que fazem outra ao inverso. Então a gente está aqui nas redes hoje para fazer do lado certo, do lado do equilíbrio. Então é isso que eu acho assim, ó, tem que fazer um movimento em cada lugar. O meu filho não adianta, ele está lá na escola agora, ele não tem muitos amigos, porque os amigos dele não têm essa educação. Ele não tem essa mesma cabeça. Então, assim, há uma preocupação, porque eu também não quero que ele viva numa bolha, e a gente não pode, a gente não tem como viver numa bolha. Como tu disse, quando todos os homens têm que exterminar, é impossível exterminar, a gente vai ter que conviver com vocês. Então o que nós vamos fazer? Eu vou ter que conviver com alguns. Tu vai ter que conviver contigo mesmo para começar. Né? Que não é uma convivência fácil. Mas assim, a educação, então, na tua opinião, é a única coisa, né? É a única. E a educação, por exemplo, para dar um outro exemplo, mas que faz a mesma coisa, a educação ambiental. Porque tu lembra, há pouquíssimo tempo, como é que era a nossa relação com o lixo? Jogava pela janela o negócio. Jogava pela janela. Eu morava em São Paulo, mas passava todas as férias em Porto Alegre. E muitas vezes a gente vinha de carro. Só assim e meu pai e minha mãe, que eram finíssimos, jogava latinha na estrada. Jogava assim, porque não tinha ninguém que não jogava. A minha mãe era uma perua chique. Eu me lembro da minha mãe jogando lixo pela janela na estrada Porto Alegre, São Paulo. Mas a mesma coisa o cinto de segurança. O cinto de segurança. A gente era solto, não sei como é que a gente está vivo hoje. Era solto na cachorreira do carro. Eu fiz 22 viagens. Santa Catarina. 22 viagens. Sim, eu botava minhas filhas na cachorreira. Fazia uma cama para minhas filhas na cachorreira. Mas tu viu como tem solução, como tem esperança? Porque há pouquíssimo tempo atrás a gente andava sem cinto de segurança, a gente jogava latinha pela janela. Hoje, né, a gente tem em casa a separação de lixo. Não, o próprio cigarro, né, que tudo bem, agora também está tendo um revival com o vape, mas hoje pelo menos as pessoas... se fumava dentro do avião. Pelo menos as pessoas, no elevador, no ônibus, pelo menos as pessoas que fumam, pelo menos agora sentem vergonha. Na maternidade. No hospital, na sala de espera do hospital, as pessoas fumavam. No hospital, esperando o nascimento do filho com charuto. Exatamente. Então a gente pode mudar. Então a gente pode mudar alguma coisa, né? Pode. Vamos mudar alguma coisa. Vamos. Pelo amor de Deus. Vamos. Tu acha que eu deveria mudar também um pouquinho assim, nas redes? Eu acho. Parar de desejar morte na rede? Eu acho que a morte a gente não deseja pra ninguém. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que desejar mudança. Nem dos homens? Acho que a gente tem que desejar mudança. E me diz uma coisa, tu tem alguma pergunta que tu queira me fazer? Sim, tenho. Quando é que tu vai começar a entrevistar mulheres? Eu acho que mulheres já tem um monte de podcast, videocast de mulheres conversando com mulheres e eu achei que daí... Mulher machista. Mulher machista. Eu posso conversar com mulher machista. Quem sabe eu faço uma temporada só com mulheres que acreditam que o feminismo não vale nada. Eu vou ler um poema do mais recente livro da Cláudia Schroeder, Gatos Falando Alemão. Se as colas pudessem consertar as cicatrizes, essas rachaduras dos ossos, as lascas de sua caneca preferida, seus lábios rosados, tão lindos, que me beijam as bochechas, me dizem diversos adeus escondidos nas entrelinhas. As colas conseguem colar essas cicatrizes? Consegue. Cola as minhas, então, porque a minha iniciação foi na lomba do cemitério, num lugar chamado Sucata. Olha o tamanho dessa cicatriz.
só a poesia. Que pena que tu não nasceu mulher, né, Peninha? Teria sido mais fácil, talvez. Teria sido, mas daí eu esperava nascer sem esse nariz tão másculo, se eu Mas fosse você mulher. tem rinoplastia hoje. Exatamente. Tu é favorável a essa transformação? Eu acho que cada um tem que fazer o que faz feliz, entendeu? Se a pessoa vai se sentir melhor, ela faz. Né? Não precisa gerar, mas faz. Tá bom, dou força.